Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Toda atenção na mensagem de hoje, porque é algo muito importante. Olha só o tema da nossa mensagem. Busque compreender o Evangelho. Isso é muito importante porque, infelizmente, muitas pessoas vivem se frustrando. Elas se achegam a Jesus Cristo. Vamos abrir uma introdução aqui antes de entrarmos no texto sagrado. As pessoas buscam a Jesus Cristo, mas baseiam as suas vidas, as suas experiências com Deus por sentimentos, por emoções. Elas se fundamentam em sentimentalismo, emocionalismo. E, infelizmente, isso vai levando elas cada vez mais a se frustrarem. Compreenda, Deus não trabalha com a emoção. Deus trabalha com o entendimento do ser humano. Desde Gênesis, Apocalipse, nós vemos Deus em busca de se revelar ao ser humano. Deus buscando no ser humano um relacionamento. Um relacionamento não se baseia unicamente com sentimentos. Há os sentimentos, sim, porém é muito mais o pensar, o raciocinar. Você está entendendo? Então, por isso o tema da nossa mensagem é necessário buscar compreender o Evangelho de Jesus Cristo, buscar compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha só o que está registrado aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, no verso 23. Jesus estava explicando uma parábola para os discípulos. E ele declarou que o Evangelho, que a palavra que ele anunciava, que ele ensinava para as pessoas, era uma semente. E para essa semente frutificar, e para essa semente crescer e produzir muitos frutos, era necessário duas coisas. Preste atenção no que Jesus disse. Aqui no verso 23 está registrado. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve e compreende a palavra, e assim dá muito fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Entenda uma coisa, para o Evangelho de Jesus Cristo surtir efeito na vida de qualquer pessoa, é necessário a tal compreender a palavra de Deus. Enquanto a pessoa se basear por um sentimento, por um arrepio, por uma emoção, por alguma coisa que não seja o entendimento, se o Espírito Santo não iluminar o entendimento dela, não adianta, essa tal não vai conseguir de fato estabelecer um relacionamento com Deus. Essa tal não vai conseguir, de fato, obter o proveito, os frutos, os resultados que o Evangelho proporciona na vida de um ser humano, que é estar justificado diante de Deus, estar reconciliado com Ele, ter comunhão com Deus, ser batizado com o Espírito Santo, viver em uma novidade de vida nessa terra, que é uma vida em espírito. Ou seja, resumindo, se a pessoa não entender aquilo que Jesus Cristo fez por nós, não compreender o amor de Deus para conosco, para com a humanidade, essa tal não vai assumir a vida abundante que Jesus traz para nós nessa terra. E muito menos essa tal estará caminhando em direção à vida eterna. Então veja a importância do nosso assunto, veja o tamanho da importância desse assunto. É necessário a pessoa entender a palavra de Deus, compreender o Evangelho de Jesus Cristo. E vamos abrir um parêntese aqui para ressaltarmos a situação neste século 21. Infelizmente, as pessoas não estão mais se esforçando para entender, para raciocinar, para compreender. As pessoas estão vivendo totalmente por emoções, por impulsos, por sentimentos. É difícil as pessoas pararem para ponderar, para analisar, para avaliar. É muito difícil. As pessoas estão totalmente absorvendo coisas desnecessárias. São muitos entretenimentos que nós temos hoje no século 21. E, infelizmente, isso está roubando muito o pensar, o ponderar das pessoas. As pessoas ficam se acumulando de coisas que não agregam em nada, porque devemos ter momentos de lazer, devemos ter momentos de entretenimentos,
Claro que sim, porém, isso não fundamenta a vida, isso não estabelece a vida de ninguém. A pessoa não pode ficar altas horas com entretenimentos que só estão enchendo ela de coisas que não convêm, de coisas que não agregam, de coisas que não vão trazer proveito nenhum para a vida delas. Porém, é a situação da maioria das pessoas, se acumulando de coisas que não agregam em nada. E quando se trata de raciocinar, de pensar, de ponderar, de analisar, de avaliar, de colocar o cérebro, os neurônios para queimar, como se diz o ditado popular, as pessoas ficam com preguiça, porque já gastaram todas as energias delas em coisas fúteis, em coisas desprezíveis, em coisas que não agregam em nada. Aí quando chega o momento de elas colocar energia para aquilo que tem proveito, para aquilo que realmente vai agregar na vida delas, acabou a energia, não tem mais sobra nenhuma. Você está entendendo? E quando se trata de compreender o Evangelho de Jesus Cristo, aí que a pessoa tem que colocar muito mais força. Aí que o ser humano tem que se empenhar muito mais. Porém, infelizmente, se para as coisas naturais que agregam, ou vamos colocar de exemplo, estudos, trabalhos, as pessoas elas estão deixando de colocar muitas das vezes força nisso por causa de coisas desprezíveis, coisas que não agregam em nada. Quem dirá para essas tais colocarem forças naquilo que é espiritual? Então, se esforce para entender aquilo que vem da palavra de Deus. Se esforce para entender, compreender o Evangelho de Jesus Cristo, porque dessa maneira você assumirá tudo aquilo que Jesus Cristo nos proporciona. Vida abundante nessa terra, porém, sobretudo, caminhando em direção à vida eterna. Então, finalizando aqui, voltando ao nosso tema, busque compreender o Evangelho de Jesus Cristo, porque isso é o que transforma totalmente a vida do ser humano. É o que faz a vida do ser humano frutificar, é o que faz a vida do ser humano florescer, é o que faz o Evangelho de Jesus Cristo se materializar na vida da pessoa. Amém? Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Agora é momento de você compartilhar essa mensagem. Te abençoou e vai abençoar também cada pessoa com quem vocês compartilharem lá nas redes sociais. E que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus.